Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Me sinto agradecida a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de poder meditar na inefável palavra do Senhor Deus. Amém? E eu te convido a fazer parte também, a meditar juntamente comigo, a entrar nessa palavra que é poderosa e que pode nos alcançar grande favor do Senhor nosso Deus. Vamos meditar na palavra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 25 a seguir. Amém? Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai e a tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Nesse tempo, Josué pronunciou este juramento: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Então a palavra de Deus que nós lemos fala que quando Jericó ela foi tomada e foi ali derrubados os muros de Jericó, as muralhas de Jericó, e o povo de Israel conseguiu tomar aquela cidade, livrando assim a Raabe e também a sua família. A palavra de Deus fala que Josué determinou uma maldição contra aquela cidade, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas, ou os fundamentos. Então, Josué amaldiçoou aquela cidade, que nunca mais ela fosse reerguida, e nem edificada e nem fundamentada, com juramento de maldição. Ele amaldiçoou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Então, com a graça do Senhor nosso Deus, eu quero meditar sobre o que estão fundadas as suas bases. Jericó tinha sido destruído e amaldiçoada por Josué. E seria amaldiçoado todo aquele que a reedificasse, que colocasse os seus fundamentos, as suas bases, seriam com maldição. Como ele disse aqui, com a perda do primogênito, seria fundada aquela cidade. E com a perda do filho mais novo, seria colocado os fundamentos, as portas. Então, conjuração de maldição sobre aquela cidade. Porque Jericó foi uma cidade que foi tomada pelo povo de Deus. Ela foi destruída. E Deus concedeu vitória ao povo de Israel. Então, ela não deveria mais ser fundada e nem reedificada, com juramento que foi feito por Josué, servo do Senhor. Então, vamos meditar sobre o que estão fundadas as suas bases. Aqui, aquela cidade de Jericó, ela, se fosse fundada novamente, seria numa base de maldição, né? Num juramento de maldição. Fundamento e fundar. Fundamento no dicionário português é substantivo masculino. Construção, base, alicerce. Sentido figurado, conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição, estabelecimento, esporte e etc. Fundar é verbo transitivo direto,
assentar as fundações de uma construção, edificar, transitivo direto, sentido figurado, dar início, estabelecer o princípio de criar, instituir. Então vamos ver sobre o que estão fundadas as suas bases. Jó, capítulo 38, versículo 6. Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Então Jó, ele declarando sobre o que são fundadas as suas bases e quem assentou a sua pedra de esquina. Então nós sabemos que as bases é o alicerce, porque toda obra tem que ter o seu alicerce, porque a casa que é feita sem alicerce, ela desmorona. Toda obra que ela é feita sem uma base, sem um fundamento, sem um alicerce, ela não subsiste. Então, Jó, ele disse sobre o que estão fundadas as suas bases. Então, quais são as bases do nosso alicerce? Quais são as bases da sua vida? Que sustenta, que é o alicerce, que é a rocha, que é a firmeza. Porque base, alicerce, fundamento, se diz em coisa forte, né? Em coisa sólida. Então, sobre o que está fundada a sua vida? Quais são as suas bases? Né? As suas raízes? O seu alicerce. Porque não adianta, irmãos, tem pessoa que ele quer ser que nem bananeira, não é verdade? No instantinho ela cresce, e já deu o cacho, dali a pouco já corta e já cai. Quer dizer, da noite pro dia, não tem base, não tem alicerce. E as coisas, irmãos, têm que ser feitas com alicerce, com base. É demorado, demora mais, é mais custoso, mas é a coisa mais sólida e mais firme. É o que subsiste e é o que permanece. Porque a coisa que é feita assim, superficial, por cima da areia, então ela não tem proteção de nada. Qualquer ventinho, qualquer lutinha, qualquer coisinha, ela está desgovernando, está desmantelando. Salmo 24, versículo 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então o Senhor é o fundamento de tudo. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, toda a sua expansão. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então tudo está fundado e baseado em Deus, o Senhor, o Criador, aquele que disse: haja céu, haja sol, haja lua, haja mar. Tudo está fundado nele. Ele é o fundamento, ele é a base de tudo. Tudo começa nele e tudo se encerra nele. Porque ele é o centro de todas as coisas, né? Ele é o Senhor. Ele é o fundamento, ele é a base. Sobre o que estão fundadas as suas bases? O mundo e toda a terra foi fundada em Deus, né? Porque ele é o Criador, ele é o que fez todas as coisas. O Salmo 24 nos garante isso. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então ele formou, ele fez, ele projetou, ele edificou, ele consolidou. Então o Senhor é o Criador. Então todas as coisas estão baseadas nele. Tudo vem de Deus, tudo é por ele, para a glória dele. Ele é o Senhor, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então tudo foi feito para a glória de Deus.
Salmo 102, versículo 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão, como roupas mudarás e os jogarás fora. No entanto, tu és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Então o salmista fala desde a antiguidade. O Senhor fundou os céus e a terra, que são obra das suas mãos. Mas tudo perecerá, tudo vai se acabar. Mas o Senhor permanece o mesmo. Então, o fundamento é o Senhor. Porque tudo vai passar. Os céus e a terra passarão. As minhas palavras não hão de passar. Então, o fundamento, o verbo, como a Bíblia fala, no princípio era verbo. E o verbo era Deus. Então, tudo está no Senhor. Ele é o centro de tudo na nossa vida. Ele é o fundamento de tudo. Sem Ele, nada do que existe existiria. Tudo vai se acabar. Tudo vai mudar e ter outro rumo. Vai se envelhecer. Vai se acabar. Vai ser destruído. Mas o Senhor permanece o mesmo. Então Ele é o fundamento, Ele é a base, Ele é o alicerce. Então se você quer ter uma vida alicerçada, a sua vida precisa ter base em Deus. Ser alicerçada no Senhor. Porque Ele fará a sua vida ter uma estrutura que possa suportar todos os baques dessa vida. Se nós estivermos nele e ele também estiver em nós, nós vamos ser como rocha, porque o nosso Senhor é rocha. Jeremias 51, versículo 15 a 16. Ele fez a terra com o seu poder, ele fundou o mundo com a sua sabedoria, estendeu o céu com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há no céu, e sobe os vapores desde os confins da terra, envia os relâmpagos com a chuva, tira o vento dos seus tesouros. Então Jeremias, falando que o Senhor fez a terra com seu poder, e ele fundou o mundo com sua sabedoria. Então o mundo foi fundado na sabedoria do Senhor. Porque a sabedoria de Deus, que fez todas as coisas, Deus fez tudo com sabedoria. Deus fez tudo com entendimento. Deus fez tudo com especialidade. Então Deus fundou a terra com o seu poder. O mundo com a sua sabedoria. Porque a sabedoria de Deus é tão grande, é tão elevada, que ele fez a imensidão dos mares, que ele fez os astros, as estrelas, que ele fez todas as coisas existentes, que nós temos conhecimento e que nós não conhecemos. Então a sabedoria de Deus, ela é elevada. E Jeremias disse que o Senhor fez a terra com seu poder e fundou o mundo com sabedoria. Oh, com grande sabedoria. Com inefável sabedoria. Que entendimento tremendo de Deus em fazer cada detalhe. Em desenhar na perfeição cada qualidade de coisas, de plantas, de animais, com tremenda sabedoria eterna do nosso Deus. Tudo foi fundada na sabedoria e no entendimento de Deus, porque Deus entendia perfeitamente o que ele estava fazendo. Tudo o que ele fez foi algo sobrenatural. Foi algo tremendo, foi algo dotado de uma imensa sabedoria, de um poder eterno.
que até mesmo os grandes cientistas, os grandes poderosos, não tem como aniquilar a sabedoria de Deus pela sua perfeição. Vê a natureza, vê os animais, vê as plantas, vê o homem, as espécies, com grande sabedoria, com grande poder, entendimento no nosso Deus. Então tudo foi fundado no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Porque Deus tem uma sabedoria imensa. Ele é a própria sabedoria. Para qualificar cada coisa, para colocar cada coisa no seu devido lugar, para arquitetar, planejar. Então, tudo foi fundado nele. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é a base de tudo. Sem ele, nada do que foi feito seria. Você já enalteceu ao Senhor pela magnidade de Deus? Pelo que Deus fez, que é tão lindo. Isaías 64, versículo 2 a 4. Como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e fazer que as nações tremam na tua presença. Pois quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desciste os montes, tremam diante da tua face. Desde a antiguidade, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Isaías profetizou o poder do Senhor. Ele faz tremer as nações, ele faz coisas terríveis, ele faz tremer os montes, e ainda Isaías continua profetizando. Desde a antiguidade ninguém ouviu, nem ouvido percebeu e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Então, esteja firmado e fundamentado nele, porque ele trabalha por aquele que nele espera. Aonde estão fundamentadas as suas bases? Você está baseado em quê? Qual é a base da sua vida? O fundamento. Qual é o seu fundamento? Isaías disse que o Senhor, desde a antiguidade, ninguém viu, nem ouvido nenhum ouviu Deus, além do Senhor, que trabalha por aqueles que nele confia, por aqueles que nele esperam. Então, esteja firmado, alicerçado como rocha, naquele que trabalha por aquele que nele confia. Aqui está falando que é o Senhor que trabalha por aquele que nele confia. Então, se você estiver fundado, fundamentado, firme, ele vai trabalhar por você. Ele vai fazer por você. Olha o que Isaías disse, desde a antiguidade, quer dizer, não é de hoje, sempre foi assim, desde antes, desde antigamente, desde muito tempo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele confia. Então é o Senhor que trabalha por ti. É o Senhor que trabalha por mim. Se nós estamos firmados nele, arraigados nele, fortalecidos as nossas raízes, a nossa base, a nossa estrutura em Deus, é ele que trabalha por nós. É ele que age na nossa vida de uma maneira surpreendente. Este Deus que sabe colocar cada coisa no seu devido lugar.
Este Deus que sabe planejar mais, menos, diminuir, somar, multiplicar, transformar, realizar, operar, agir, fazer. Então, creia no Senhor, confia nele, esteja a sua base, o seu alicerce feito na confiança do teu Deus, confiando neste Senhor, que é o mesmo que não muda, que não falha, que não mente. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Terminado Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então a palavra de Deus fala que Jesus falando na sua parábola, que aquele que ouve as palavras de Deus e pratica é como aquele homem que faz a casa alicerçada na rocha. Porque ele ouve e ele não é somente ouvinte, mas ele é praticante. Ele é capaz de praticar a palavra de Deus. Então, ele faz a sua casa firmada, alicerçada numa rocha. Então, tem dificuldade para se construir essa edificação, para se construir essa casa. Mas ele faz, ela bem firmada, ela bem sustentada ali na rocha. E quando vier a chuva, a tempestade, as lutas, vai bater sobre aquela casa e ela não vai cair, porque ela está edificada na rocha. Assim, é aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam elas, praticam elas. Mas Jesus também disse que aquele homem insensato que ouve a palavra de Deus e não pratica e não guarda ela, é como aquele homem que também constrói uma casa. Só que a casa que ele constrói é em cima da areia, ele não faz alicerce nenhum. Ele só coloca os paus ali e faz da maneira dele, não tem alicerce. Aí quando vem uma tempestade, quando vem uma chuva, quando vem um vento, aquela casa cai, a casa vai cair. Por que que a casa vai cair? Porque não tem alicerce. Talvez ele fez aquela casa rapidinho, porque ele não se esforçou para alicerçar. Porque o alicerce, irmão, é demorado. O alicerce precisa tempo, precisa empenho, precisa esforço, né? Precisa dar de si para fazer o alicerce, né? Agora, se não quiser fazer o alicerce, rapidamente se faz. Só que é uma coisa frágil, uma coisa momentânea, é uma coisa que logo se vai. Então, na nossa vida, irmãos, mesmo que não seja da noite para o dia, é conforme o tempo, conforme nós vamos aprendendo com Jesus, nós vamos adquirindo dele, recebendo dele, nós vamos fazendo um alicerce. Essa rocha é Jesus. Se nós alicerçarmos a nossa vida espiritual, a nossa casa nessa rocha, não vai ter o que vai derrubar a nossa casa. A nossa casa não vai ser derrubada, mas a nossa casa vai subsistir e vai permanecer. Mas se eu fizer ela sem alicerce, a casa cai, desmorona, vai tudo de água abaixo, porque não tem alicerce. Na vida do cristão precisa ter alicerce, irmão. Quais são as bases desse alicerce? Uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de renúncia, uma vida de santificação, uma vida de entrega
total ao Senhor para se fortalecer os alicerces, para fazer toda a base necessária desta casa, para que essa casa não venha a ser destruída pelos ventos, pela tempestade. Essa casa, ela precisa ter um alicerce. O alicerce, quanto mais fundo, o alicerce, quanto mais bem feito e trabalhado nele, mais ele vai aguentar o edifício. Agora, se não fizer um alicerce, cavar e procurar colocar bem fundo o alicerce, se fizer uma coisa superficial, então facilmente vai tombar, facilmente vai cair, facilmente vai desmoronar. E o Senhor disse assim: aquele que ouve, guarda, pratica a minha palavra, ele está alicerçado. Ele tem um fundamento, que é Cristo. Mas aquele que está superficial, que está ali na areia, então ele não está fundado em Cristo. Ele está ali apenas momentaneamente. Não é uma coisa profunda. E nós temos que ter profundidade com Deus, irmão. Buscar, porque as coisas de Deus, elas são profundas. E quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos de Deus. Mais tem tesouros a ser revelados, coisas profundas. Mas precisa ter este alicerce. Nós não podemos ter preguiça de cavar. Porque muitas das vezes o pessoal fala assim: eu vou cavar, vou me esforçar, vou suar, vou ficar ali debaixo do sol ali, fazendo esse buraco para fazer o alicerce. Vai demorar muito, é muito difícil. Mas se nós quiser ter um alicerce espiritual, uma base, um fundamento espiritual, nós temos que perder tempo, sim, fazendo, construindo, edificando, trabalhando naquilo. Não é uma coisinha fácil assim, de oba-oba, mas é algo que nós temos que demonstrar fidelidade, nós temos que demonstrar vontade, desejo, atitude e ação. Deus quer fazer na tua vida algo muito glorioso, mas você precisa se alicerçar na palavra de Deus. A palavra de Deus é um alicerce para a nossa vida espiritual. Se nós estivermos implantadas na palavra de Deus e edificadas nela, plantada na palavra do Senhor, nós vamos dar frutos. Precisa ter essa base. Algo nós temos que fazer, a nossa parte é fazer o alicerce. Porque se o alicerce é bem feito, depois a construção em cima vai estar garantida. É a garantia do seu sucesso, é o seu alicerce. Mas se você não alicerça com Deus a sua vida espiritual, que garantia você tem que a casa não cai? Que garantia que você tem que tudo se rompa e se estrague e se acabe? Então, para você ter uma estrutura, você tem que ter um alicerce. Então, capricha no seu alicerce. Não tenha preguiça de fazer o buraco, de preparar a massa, de alcançar a rocha e fazer bem edificado. Por mais que esteja demorando. Alguém fala: eu já estou com a minha casa pronta. Você ainda está aí ainda? Mas só que eu estou fazendo algo bem feito. É algo duradouro. É algo que não se acaba facilmente. Então, faz as coisas de Deus com interesse, com desejo. Esteja fundado e edificados em Deus, para que você possa ter a sua casa, subsistir aos vendavais, às tempestades, às grandes lutas desta vida. Se você tiver uma raiz, se você tiver um alicerce bem feito,
vai bater a chuva, vai bater a tempestade, o vento vai soprar, mas essa casa não vai cair. Porque tem alicerce. A pessoa que ele tem um alicerce com Deus, ele passa por tantas coisas, porque nós não estamos livres de passar por tantos problemas. Mas se nós temos um alicerce com Deus, nós somos mais que vencedores. Porque quem nos dá a vitória, quem nos garante a vitória, é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Somente Ele pode fazer isso na nossa vida. Mas se nós não nos interessarmos em fazer a nossa parte, como que vamos estar firmados e alicerçados? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 até o 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Então Paulo, ele diz assim, que segundo a graça de Deus, que o Senhor deu para ele colocou como sábio construtor o fundamento. Qual o fundamento? O Senhor Jesus. E vem um e edifica sobre ele, e vem outro e edifica sobre ele. Agora cada um vai fazer o seu edifício, mas todos esses edifícios vão ser provados para saber. Como diz aqui, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará. Então, edifica, cada um faz o seu edifício. O fundamento é Jesus. Mas um constrói de palha, outro de feno, outro de madeira, outro de pedra preciosa, outro de prata, outro de ouro. Aí o fogo vai queimar e vai purificar, para ver as obras que realmente são perecíveis e as que são imperecíveis, né? As obras que realmente são obras feitas, fundamentadas em Cristo Jesus. Porque aquelas que são palha, feno, madeira, certamente elas vão se desfazer. Então, o fundamento é Jesus. E quantos dizem que estão construindo sobre Jesus, sobre este fundamento da palavra do Senhor? Mas é uma construção superficial. É feno, é madeira, é palha. Aí quando vem a provação, queima. Não subsiste nada. Muitas das vezes nós somos provados como ouro no fogo, para ver se realmente nós estamos edificados e fundamentados em Deus. Se nossa raiz, se nosso edifício, se nossa base é Jesus. Muitas das vezes nós passamos tanta coisa nessa vida, né? Muitas das vezes nós passamos até mesmo, como se diz, frustrações, para saber que tudo na nossa vida é Jesus, irmão. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não fazemos nada.
e sem Ele nada é possível. Tudo na nossa vida é Jesus, é a base, é o fundamento de tudo. Não coloca o seu fundamento, a sua base em pessoas, em homens, em mulheres, em pessoas que não podem fazer nada por ti. Mas coloca a sua base, o seu fundamento em Jesus, porque Ele sim é o que pode consolidar todas as coisas na tua vida e fazer você ter um edifício que permanece e que prevalece diante de tantas aflições e diante de tantas lutas desta vida. Colossenses capítulo 1, versículo 20 a 23. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo eras estranho, inimigos na sua mente, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, Paulo dizendo que pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados com o Senhor. E este sangue que nos deu o direito de fundamentar nele, né? Se é que permaneceis fundados e firmes na fé. Então, pelo sangue do Cordeiro, nós fomos fortalecidos, fundados e firmes na fé. Mas nós temos que permanecer fundados e firmes na fé. E a palavra de Deus fala assim: não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então, não deixando de crer na palavra, não deixando de crer no sangue do Cordeiro, não deixando de permanecer firme, fundado nele. Porque só Ele pode nos dar essa estrutura firme de permanecer inabalável. Vem o vento, vem a tempestade, vem as lutas e firme, inabalável. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus que nos fortalece e nos coloca de pé, na firmeza, firme, sem se mover a nossa fé. Então Paulo, ele diz: se é que permaneceis fundado e firme na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Então, não se mova da sua fé, da esperança do evangelho. Então, tenha uma firmeza na palavra de Deus. Esteja firme ali, alicerçado. Irmãos, quantas pessoas que querem viver uma vida alicerçada sem estar na palavra. Mas nós temos que nos alicerçarmos e fundamentarmos na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos colocar firme. É o sangue do Cristo vivo que vai nos purificar, nos dar a garantia dessa firmeza. E a nossa crença, de nós crermos, de acreditarmos e confiarmos, obedecermos, estarmos nele. Essa convicção. Por isso que Paulo disse: se é que permaneceis. Porque enquanto você permanece nele, você está fundado, edificado e fortalecido. Mas se mover a sua fé e se mover de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, aí é como Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, não tem outro fundamento. Tem outro fundamento? O fundamento é Cristo.
Nós temos que estar nele, fundados nele, edificados nele. Se nós queremos ter um bom edifício, se nós queremos ter ali um alicerce propício para suportar os embates dessa vida, então nós temos que alicerçar a nossa fé nele, receber a transformação pelo seu sangue e crer nessa esperança viva. Paulo, ele disse, se é que permaneceis fundado e firme na fé. Firmeza. Não se mova a tua fé por qualquer vento de doutrina, por qualquer dificuldade, por qualquer tempestade, mas seja firme, seja como uma âncora que sustente, algo que esteja ali preso, é algo que te coloca assim em pé, porque a base, o alicerce é o que faz o edifício manter em pé. Porque se não tiver o alicerce, se não tiver a base, o edifício vai cair. Então, se nós não tivermos esse alicerce espiritual, nós vamos cair. Nós vamos sair da presença de Deus e perder todo o edifício, toda a nossa construção. Aí, quando a casa cai, vai perder tudo. Vai ter muitos danos, muito prejuízo. Então, faça o seu alicerce, a sua vida com Deus. Esteja alicerçado na palavra, na presença de Deus, alicerçado em Cristo, porque Ele sim pode te dar garantia desse edifício. Ele pode dar garantia de você ter uma construção firme, baseada, uma construção que não se rompe com qualquer coisa, que não se estraga com qualquer coisa, que não se termina com qualquer coisa, que não vai ao chão por qualquer coisa, mas é algo que permanece e que prevalece. Deus te fez como uma coluna, e a coluna ela tem que ser forte, ela tem que ser base, ela tem que ser rocha. É isso que Deus quer na nossa vida, irmãos, nos colocar como rocha, firme, firme na presença do Senhor. Hebreus, capítulo 1, versículo 10 a 12. Ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, qual manto se enrolará, como roupas se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabará. Então tudo terminará, mas Jesus, mas o Senhor, jamais. Então se alicerça naquilo que não tem fim, naquilo que não se acaba, naquilo que não termina, não deteriora. Se alicerça em Deus, se alicerça na palavra, se alicerça em Jesus, na fé, no Filho de Deus. Hebreus 4, versículo 3 a 7. Ora, nós os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim, do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as suas obras. E outra vez no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto que restam entrar alguns ainda, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas. Determina outra vez, certo dia chamado hoje, dizendo, por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então a palavra de Deus fala que já desde o princípio, desde a fundação do mundo, Deus, ele pronunciou, ele falou, ele fez, ele organizou todas as coisas desde a fundação do mundo. E ele dá oportunidade para mim e para você.
receber tudo aquilo que já é determinado para nós, desde a fundação do mundo, desde quando o Senhor fundou todas as coisas, foi pensando em mim e em você, foi pensando em fazer algo para nós, para que nós pudéssemos ter um alicerce, uma base, para que nós pudéssemos ser construído, edificado, para que nós pudéssemos ser firmes. Não entrarão no meu descanso, visto que restam entrar alguns, ainda que por causa da desobediência não entraram. Então, não adianta. Se não for pela base, pelo alicerce, que é o Senhor, que é o fundamento, que é Jesus, não tem salvação. A salvação vem dele. Ele é o Salvador, o libertador, o único que pode salvar, que pode libertar, que pode transformar. Sem Jesus não tem salvação. A salvação é ele. Ele é o Salvador. Então, tudo está afirmado nele. Tem que estar nele. Sem ele, nada é feito. Nada se consegue e nada se constrói. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o firme fundamento. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o alicerce é a fé. O que é que vence o mundo, se não é a nossa fé? A nossa fé vence o mundo. A fé. Você tem fé? Você crê no unigênito Filho de Deus? A sua fé está no Senhor Jesus, naquele que tem poder de fazer todas as coisas? A fé é o firme fundamento. Não há fundamento maior do que Jesus. E é através da fé nele que você vai estar alicerçado. A fé em Jesus é o alicerce. Às vezes, todas as outras coisas te causaram, muitas das vezes, frustração. Te causaram decepções. Mas Jesus não frustra e nem decepciona. Porque ele é o firme fundamento, ele é a base de tudo. A fé em Jesus. Eu te convido a ter fé em Jesus. A colocar a sua fé nele. Não é você crer na placa da igreja, é você crer no pastor tal, ou na missionária tal, ou você crer no fulano, no beltrano, no cicrano, não. Coloca a sua fé em Jesus. Porque os homens são falhos, as pessoas erram, as pessoas muitas das vezes falham. Mas se a tua fé estiver em Jesus, você não vai se frustrar. Porque no momento mais crítico da tua vida, essa fé vai te sustentar. Essa fé vai ser uma base, um alicerce. Essa fé vai ser uma coluna para você resistir os dias maus desta vida. Porque quem garante que não terá dias maus? Quem pode dizer que os dias são todos de bênção, de vitória?
A Bíblia fala, sabe, porém, que virão dias trabalhosos. Então, toda dificuldade que você tiver de enfrentar na vida, se a tua fé estiver fundada em Jesus, alicerçada nele, você vai resistir, ainda que não tenha um pastor perto de você, não tenha uma missionária, não tenha um irmão, não tenha um pai, não tenha um parente, mas você tem a fé. A fé que é o firme fundamento, que você sabe que com a fé você consegue resolver tudo. Porque mesmo que aquilo que você crê ainda não esteja acontecendo, mas você está crendo. E ao passo que você continua crendo, aquilo vai se tornar realidade. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos e não estamos vendo. Mas eu acredito que vai acontecer. Então eu te convido a receber essa graça de Deus e crer em Jesus, em ter essa fé nele. O dia que eu levantei a minha mão, entreguei a minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus. Eu não aceitei igreja, eu não aceitei pastor, eu aceitei Jesus. Você pode mudar de igreja, pode mudar disso, de cidade, mas não de Jesus. Não existe outro Jesus, é um único Jesus. É Ele que tem que continuar na tua vida, permanecer na tua vida. O teu alicerce tem que ser Ele. Essa fé viva, inabalável. Jesus mesmo disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor das hortaliças, já é o suficiente. Talvez você diz, a minha fé é tão pouca. Eu acho que a minha fé não alcança. Faz base, alicerce, edifica sobre essa fé. Fala, eu creio, Jesus. Eu confio, Jesus. Eu acredito, Senhor. Eu tenho esperança, meu Deus. E coloca fé nisso aí. Alicerça essa fé. E você vai ver o que Deus fará na sua vida. Através da fé. A fé tudo pode. A fé é um escudo para você vencer os dardos inflamados do diabo. A fé é um alicerce, é uma âncora da alma. Então, faz esse alicerce. Edifica a tua vida espiritual no Senhor Jesus. Aprenda a ter essa confiança em Deus. Talvez você tenha se decepcionado tanto com os homens, com as pessoas, com os pastores, com as igrejas. Mas eu quero chamar a tua atenção para Jesus. Jesus nunca te decepcionou. Toda vez que você colocou a fé nele, ele sempre trabalhou em seu favor. Ele sempre fez por você. E ele fará todas as vezes que você continuar crendo. Porque é por fé. Jesus mesmo, com todos os milagres que ele fazia, ele dizia, crê a tua fé. Então é a tua fé, se você crê. Mas não é crer em qualquer coisa. Crê em qualquer conto. Crê em qualquer palavra que alguém falar, não. É crer em Jesus. Aquele que nasceu de Maria. Crê em Jesus, o unigênito Filho de Deus, que foi obra do Espírito Santo. Crê em Jesus, que nasceu numa humilde manjedoura. Crê em Jesus, que morreu numa cruz. Crê em Jesus, que está vivo, que ressuscitou, que deixou o túmulo vazio. Crê em Jesus, que está falando que um dia ele vai voltar. Que disse que enviaria o Consolador. Crê nele. Fala com ele. Abra o seu coração para ele e deixa a fé entrar dentro de você. Porque a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Se você está ouvindo a palavra, então receba fé. Urabashuri becalabai.
Ai, manarra, série, calamaço e cantará. O momento que você crê e que essa fé entrar dentro de você, você vai ver que a tua vida não será mais a mesma. Mesmo que você sofrer, mesmo que você chorar, mesmo que você passar por tantas provações, mas você vai ter uma estrutura firme, uma edificação. Você vai estar firmada e nada vai poder mover a sua fé. Nada vai poder te abalar e nem destruir a tua casa espiritual. Efésios 1, versículo 4 a 6, até o 11. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, e que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que nos propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então o Senhor nos elegeu desde a fundação do mundo. Nós somos escolhidos por Deus, elegidos por Ele. Então, desde a fundação do mundo, o Senhor tinha um plano para a tua vida. Você é um elegido, é um escolhido do Senhor. Mateus 16, versículo 16 e 19. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então o Senhor disse para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, edifício edificado na rocha, a rocha. O Senhor diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada no Pedro, não está edificada na Maria, não está edificada no Zé, no Mané, mas no Senhor Jesus, que é rocha. Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, se está na rocha, o inferno pode vir com tudo. O inferno pode mandar os seus adeptos, os seus demônios, suas perseguições, que pode até chacoalhar, mas não vai derrubar, porque está firmada. A igreja, quantos já tentaram destruir a igreja? Quantos já procuraram riscar do mapa o cristianismo? Mas a porta do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O Senhor até permite que a igreja seja atacada, atingida pelo diabo, pelos seus adeptos. Mas a igreja não acaba. Se cai um, nasce 10, 100, 1000. Se um tomba, Deus levanta outros tantos. Porque as portas do inferno não prevalecem
sobre a igreja do Senhor Jesus, que está edificada sobre a rocha. Quantos quiseram destruir, exterminar a igreja do Senhor Jesus? Quantas lutas nesses anos, nessas décadas, centenas de anos, mas a igreja permanece. Muitos morreram, foram mártires, martirizados, mas a igreja permanece, porque está na rocha. A rocha é Jesus. Pode acabar comigo, pode acabar com outro, pode acabar com aquele outro, mas não destrói a igreja. Não consegue exterminar a igreja. O rabachura bacandarabassou. Ramanastu ite calabar. As portas do inferno não prevalecem. Não prevalece. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então o plano da salvação já tinha sido elaborado desde a fundação do mundo. Desde quando foi fundado o mundo, o Senhor sabia que haveria um plano de salvação para salvar a humanidade. E Pedro ainda disse, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, foi manifesto a salvação, o plano de redenção, o plano de salvação. Então, já estava tudo planejado, desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 a 10. E todos que habitam sobre a terra adorarão esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto, a espada necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade do santo. Então, grande perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja na terra, mas a perseverança e a fidelidade do santo. Então, se você tem estrutura, você tem perseverança, você tem fidelidade. Por mais que há afrontas, por mais que há perseguição, por mais que o diabo vem com seus adeptos, mas na sua perseverança e fidelidade, você alcança a sua salvação. Então, firmeza, tenha perseverança, tenha fidelidade com Deus. Que esteja firme, inabelável no Senhor Jesus. Salmo 127, versículo 1 a 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados sono. Então, se o Senhor não edifica, é em vão. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão aqueles que trabalham na edificação. Porque o Senhor é a base, é o fundamento da casa, do lar, da família, do marido, da mulher, dos filhos. O fundamento é Cristo. Se não é Ele o fundamento, então tudo é inútil. Tudo que faz, um dia vai se desmoronar, vai a casa romper, vai cair, vai desgovernar. Efésios 3, versículo 17 a 21. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor,
possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é mais poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por toda a geração, para todo sempre. Amém. Então, Paulo disse que em Cristo habita a fé, né? E Paulo orava para que eles sejam arraigados e fundados em amor, porque tudo é feito com amor, a base de tudo, né? Então você tem que estar alicerçado em Cristo, no amor de Deus, na graça do Senhor Jesus, fundado em amor, porque a Bíblia fala que o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Sem amor você não consegue ter essa base, porque o equilíbrio de tudo é o amor, né? Porque a Bíblia fala, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não ama, como que você vai crer, como que você vai ter fé, como que você vai sustentar firme na fé? Então, receba o grande amor de Deus sobre a tua vida, que a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? E Deus abençoe a tua vida, que essa meditação, né, você possa guardar no teu coração sobre o que são fundadas as suas bases, qual que é o seu fundamento, no que você está alicerçado, e você possa guardar essa meditação no nome de Jesus. Amém? Eu te convido para orar. Vamos orar. Eu não posso fazer nada por você, mas o Senhor pode. Ele tem todo o poder. E se nós pedirmos, certamente Ele fará. Amém? Você que precisa de oração e quiser fazer o seu pedido, fique à vontade. Amém? Seja feito segundo a sua vontade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor, de poder, Senhor, desfrutar da sua palavra, Senhor Jesus, e meditar nela, labassura e canta. Senhor, visita aquele que tem ouvido as lives, aquele que tem, Senhor Jesus, se colocado, Senhor, para escutar a meditação da sua palavra. Abençoa aqueles que vão ver depois também, Senhor. Alcança a vida de cada um, porque o Senhor conhece a necessidade de Calabassuriana. Senhor, vai repreendendo a idolatria, vai repreendendo, meu Pai, toda maldição, toda opressão, toda perturbação. Vai repreendendo todo o laço demoníaco, toda obra satânica. Senhor, vai desfazendo, ó Deus, tudo aquilo que não é teu. Vai abençoando essa pessoa, esse pedido de oração de Calabassuriana. Oremanda calabaia xurialabastericanda ramanai. Vai enviando socorro, recurso do céu. Vai entrando com providência, Senhor. Vai movendo o oculto, o profundo, o escondido. Vai dando a vitória em nome de Jesus. Amém? Você me revela uma pessoa que você tem chorado muito, porque você pensa em fazer algo, mas você não consegue. E quanto mais você luta para fazer, parece que mais distante você fica. E muitas das vezes você tem aquela ansiedade dentro do seu coração, porque você quer, mas você não consegue. E o Senhor de Calabassuriana, Ele quer entrar com providência na tua vida. Mas você precisa se humilhar e buscar a face de Deus. Porque Deus tem muito para fazer, mas Deus quer que você se coloque na presença dEle. E para você saber que o Senhor fala contigo, você muitas das vezes tem deixado de ouvir a voz de Deus, porque você tem dado crédito a muitas pessoas que têm te aconselhado, que têm falado coisas que você realmente sabe que não convém ao Senhor. Amém? Então que Deus tenha misericórdia e que você alcance de Deus a graça para vencer a Labassuri Candarai, porque o Senhor tem projeto com a tua vida.
Senhor, me revela uma pessoa que você está numa impaciência muito grande, que você já tem perdido o ânimo, que você já tem perdido a vontade, o desejo, você está impaciente, você não está conseguindo mais ter aquela paciência, você já está assim, no fundo mesmo, e você olha assim e não vê saída. Mas o Senhor e Calabaçurianda, Ele tem provisão para a tua vida. E o Senhor diz, esforça-te, porque eu te ajudo. Para você saber que o Senhor fala contigo, você estava no banheiro tomando banho, quando de repente uma pessoa te gritou lá fora e você chegou a estremecer. Você sentiu aquele arrepio, aquele pavor. O Senhor, Ele quer fazer algo na tua vida, Alabaçurianda, Aramanarra, Suide, Calabá. O Senhor tem um projeto muito grande contigo, mas você tem virado as costas para Deus. E o Senhor quer que você retorne, porque grande é o que Ele tem para fazer contigo, Calabaçurianda. Volta para Jesus, Alabaçurianda, e deixa Deus trabalhar na sua vida. O Senhor me revela uma pessoa que no seu trabalho você tem sido ameaçada. Tem a pessoa que tem te ameaçado constantemente. E você tem perdido a paz no seu trabalho. E muitas das vezes você já chega chateado e sai irado. Porque o diabo tem usado essa pessoa para te ameaçar, para te intimidar. Mas o Senhor e Calamanai diz que vai dar uma derraço e de Calamanai. O Senhor vai fazer um grande reboliço no seu trabalho. E o Senhor vai fazer com que essa pessoa, Alabaçuriana, saia do seu caminho. Alabaçuriana, para você saber que o Senhor fala contigo, Alabaçuriana. Você chegou a falar, eu não aguento mais. Se Deus não fizer, eu vou fazer uma vingança. E o Senhor diz, deixa, porque a vingança pertence a Ele. Ele é o vingador, Calabaçuriana, e Ele pode fazer vingança por ti. Recebe, Calabaçurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você está buscando algo da parte de Deus. E você tem muita dúvida no teu coração. E tem tanta coisa que você não consegue acreditar, não consegue ter fé, não consegue confiar. Mas o Senhor e Calamanai, Ele quer falar contigo, Ele quer te dar a resposta, Ele quer te abençoar. O Senhor diz para você começar a meditar a palavra do Senhor, que o Senhor vai esclarecer, vai clarear a tua mente e vai te dar uma direção, para você saber que o Senhor fala contigo. Por esses dias você estava sentado na sala e quando a Edna chegou e ela falou um palavrão e você retrucou. O Senhor diz, Alabaçurianda, que quer fazer um grande reboliço na tua vida e quer te dar uma grande vitória. Mas você precisa crer e confiar no Senhor. Amém? Receba de Deus. O Senhor me revela uma pessoa que você está numa situação tão difícil que você não pode nem falar o que você está passando. Porque é algo medonho, é algo terrível. E muitas das vezes você é impedida, você mantém a boca fechada, porque você sabe que se você abrir a boca, o caso vai ficar terrível. Mas o Senhor diz para ti, Calabaçurianda, busca a minha face, porque vou eu te dar uma saída, e vou eu te dar uma direção. E para você saber que falo contigo, Alabaçuricanaramanai, aquele dia que você estava trancada lá no quarto, Alabaçuriana, e você estava chorando ali na cama, Alabaçuriana, tu fizeste um voto, e o Senhor disse que contemplou este voto, e que Ele vai fazer algo grande e tremendo na sua vida. Receba, Alabaçurianda, Alabaçuricalamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você já não sabe mais o que fazer. E você está pedindo que Deus abra uma porta de escape, uma solução, uma saída. Porque você não vê saída, você não vê maneira de sobressair desse problema. E o Espírito de Deus vai te ajudar. Deus vai te alcançar a graça. E você vai testificar a maravilha do Senhor. O que o Senhor fará por ti.
E para você saber que o Senhor fala contigo, o Antônio, alabassuri calamasturi candaramanai, ele vai ser liberto daquela enfermidade. E ele vai chegar na sua casa e vai testificar para a glória de Deus. Receba, alabassuriana. Aramandarabiaçou decomanai. O Senhor me fala de uma pessoa que você muitas das vezes, quando vai ao cemitério, você chora e chora e chora muito. E você tem um desejo muito grande de ficar ali no cemitério, chorando, 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 inconsolavelmente. É algo assim que te agonia, que te aflige o seu coração. Mas o Senhor está tocando no teu coração, tirando esta dor e te dando uma grande libertação. Para você saber que o Senhor fala contigo. Alabassuri calamaste cantaramanai. No seu quarto você tem guardado algo que só você sabe. Alabassuri calamanás. E você tem falado, Senhor, eu não sei até quando eu vou guardar isso. Mas o Senhor diz para ti, abre mão disso. Alabassuriana lamanai. E o Senhor vai limpar o teu coração. Receba do Senhor calabassuriana. Arabaxeira bacanda, arabaçou. Alamanai. O Senhor me diz uma pessoa que você está sem saber o que fazer. Porque você sente uma cobrança muito grande. Que Deus toca no seu coração. Você se sente acusado por algo que você tem feito. Mas você não consegue a libertação. Você não consegue romper essa barreira. E o Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, o Senhor fará uma grande obra na sua vida. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, esses dias você estava sentado, estava se alimentando, né? E de repente você começou a chorar, do nada. E o Senhor tocou no seu coração. Então recebe de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me diz uma pessoa que você está com os dias marcados para você pagar uma dívida. E essa pessoa te ameaçou de morte. E disse que se você não pagar, vai tirar a vida do teu filho. Alabassuri calamanai. E o Senhor está entrando com providência. Alabaste calamanai. E o Senhor diz para ti, alabassuri candaramanai, volta para os meus caminhos, porque estou eu dando um livramento de morte para o teu. E para tu saber que eu falo contigo, quando teu filho foi ameaçado, você sentiu algo tão terrível que você ficou em choque. Você teve que tomar calmante, porque você ficou histérica. Recebe do Senhor de Calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você fez um pacto na macumbaria. E depois disso a tua vida virou um transtorno muito grande. E agora você quer servir a Deus, mas você não encontra força, você não encontra maneira de rejeitar tudo aquilo para trás. E o Senhor diz que vai fazer uma grande obra na tua vida. Alabassuri calamanai, alabassuri cai. E para você saber que o Senhor fala contigo, alabassuriana, tu fizeste um propósito com o Zé Pilinta, alabassuriana, alamasteremi calamanai, alabassuriana, e você tem um medo muito grande de servir a Deus e de algo terrível acontecer. E o Senhor diz para você não temer, mas crer que Ele fará maravilha na tua vida, alabassuriana, porque Ele é Deus. E para tu saber que o Senhor fala contigo, alabassuri calamanai, a Rita, alabassuri calamanai, alabassuri alamarraste cantaramanai, e a Fausta, alabassuri calamanai, elas também vão ser libertas, porque o Senhor vai fazer uma grande obra e um grande reboliço de calamanai. Recebe do Senhor de calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um filho, e esse filho, alabassurianda, tem feito coisas tão estranhas, alabassurianda, alamanai. Você tem olhado ele e você não tem conhecido, que você tem falado, este não é o meu filho, não pode ser possível uma coisa dessa, como ele está mudado, o
Que coisa terrível que está acontecendo na vida dele. E o Senhor de Calabassuri Candaramanai, ele diz para ti assim: entra em propósito de oração e de jejum, porque vou eu revelar algo oculto de Calamanai e vou eu trazer uma grande libertação. O Senhor está repreendendo um laço de morte. Derega Sorecalamassurikai. E para tu saber que o Senhor fala contigo. Alamassuricalamanai. Esses dias você tinha um dinheiro ali no guarda-louça, alabassurianda, no teu armário, alabassurianda, e quando você foi ver, não estava lá mais, sumiu, desapareceu. Alabassuricalamanai, assuricalamás. O Senhor disse que vai fazer uma grande obra, para você se preparar, porque o vento é grande e a tempestade é tremenda, mas que é para você descer na oração e no jejum, que o Senhor vai fazer um reboliço. Recebe de calabassurianda, arabassuri calamanai. O Senhor me diz uma pessoa que você está vivendo uma vida tribulada na sua vida conjugal e você já está quase entrando em separação. O diabo está fazendo algo terrível na vida de vocês, de Comanaia Suricai. E o Senhor me revela uma obra de bruxaria. Alamasturimiandaramanai. E você de Calamassuricanta, do nada, de repente, pega um ódio, um nojo terrível do seu esposo, que você não suporta olhar para a cara dele, que você tem vontade de fazer qualquer danura, qualquer coisa terrível contra ele, de tanta raiva, de tanto ódio. E o Senhor está repreendendo esse laço maligno, essa obra de feitiçaria. E para você saber que o Senhor fala contigo, a mãe dele serve ao Senhor, alabassuriana, e é uma mulher de oração. E Deus tem ouvido as orações dela. E Deus ainda não tem permitido a separação entre vocês por causa da oração dela. Receba em nome do Senhor. O Senhor me revela uma mãe que você tem uma criança e essa criança, ela tem sofrido bastante, porque essa criança tem ficado muito enferma, você tem gastado com médico, com remédio, com tantas coisas que você tem feito, com exame, mas até aqui nada tem sucedido bem. O Senhor diz que está entrando com libertação, está dando uma cura. E para você saber que o Senhor fala contigo, alabassuri alamas, tu e alamanai, o teu filho alabassuri calamas, te cantarabassuriana, arabaxereba candaramassurikai, alamai cho ene hassamanai. Ele tem uma mancha de calamassurianda alamanai na parte íntima, alabassurikai. E o Senhor está dando uma grande libertação. Receba do Senhor de calabassurianda, arabaxerebacai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa se humilhar, porque você tem entristecido o Espírito Santo de Deus, com palavras que você tem falado que tem desagradado a Deus. E para você saber que o Senhor fala contigo, alabassurianda namanai. Esses dias, alabassurianda namanai, alguém te contou uma história e você saiu rindo, escarnecendo e murmurando, alabassuri calamanai. E o Senhor diz para ti: arrepende, alabassuri calamanai, porque quero eu fazer na tua vida, alamassurianda. Receba do Senhor de calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que alguém te fez uma proposta, mas o Senhor diz que é para você vigiar, porque tem laço armado contra a tua vida. Para você saber que o Senhor fala contigo. Essa pessoa insinuou que se você saísse de casa e seguisse ela, ela iria dar tudo aquilo que você queria. Então receba de Deus e vigie, porque é laço. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão comigo e fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe você que tem aceitado Jesus, você que tem voltado para Jesus. Que Deus te alcance graça. Amém?
amém? Que Deus abençoe todos aqueles que têm visto as lives, amém? Comentado, compartilhado, curtido, Deus abençoe. Você possa visitar o meu canal no YouTube, amém? O link está escrito aí juntamente com o tema da live, amém? Que Deus abençoe a tua vida, você possa se inscrever, você que já é inscrito, Deus abençoe você, amém? Tenho orado por você, você possa curtir os vídeos, comentar se você recebeu alguma bênção, se você foi alcançado pela revelação ou pela palavra, você possa comentar para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe a tua vida, um forte abraço em nome do Senhor, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, amém?